Graça e paz, abençoados e amados de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Reginaldo, juntamente com a irmã Mônica do Ministério Graça Eterna, no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra, no bairro Balneário de Carapebus. Meu amado e abençoado Senhor, nós temos um canal no YouTube, YouTube Igreja Graça Eterna 3100. Vá lá, se inscreva no canal, dê o seu joinha, espalhe a palavra de vida e de poder, porque essa palavra, esse canal foi criado para falar da graça, do amor, da justiça, da verdade, do nosso Senhor Jesus Cristo. E através desse canal vem a revelação, vem o conhecimento, vem a ciência do Altíssimo para os predestinados, o qual tem o Espírito Santo de Deus no seu espírito, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos um espírito com o Senhor. Meu amado e querido, nós vamos ler um texto nessa noite, mais um texto falando sobre lei, sobre graça. Eu quero dedicar esse vídeo aos nossos irmãos lá em Moçambique, nosso amado irmão David Perequera, nossos irmãos lá de Moçambique, da cidade de Chimoio, na África. Grande abraço, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos aí em Chimoio, na África. Então o apóstolo Paulo, num texto bíblico aqui, ele diz o seguinte: todos os homens estão debaixo do pecado. Claro, Paulo estava falando naquela época, explicando para os irmãos lá de Roma, os judeus lá de Roma, que viviam praticando as obras da lei. Então Paulo esclarecia, falava sobre esse texto, ensinando sobre a lei. Ele diz assim: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, estava debaixo do pecado. Hoje a igreja não está debaixo do pecado. Aliás, a igreja gentílica nunca esteve debaixo do pecado. O pecado era a transgressão da lei. Então, todos aqueles que transgrediam a lei estavam debaixo do pecado. Quando Paulo recebeu a graça de Deus, o conhecimento, a ciência, que Deus o arrebatou ao terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ali foi revelado a Paulo coisas maravilhosas da graça de Deus. Então ele diz que estavam debaixo do pecado, tanto os gregos como judeus, debaixo do pecado. Tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Aí ele fala da lei, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Então, não havia justificação. A justificação veio depois que Jesus morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que ele nos justificou. Louvado seja o nome. Então, até aquele momento, não havia conhecimento da justificação. A justificação veio através da morte de Jesus Cristo pela graça. Paulo vai explicar isso aos irmãos lá em Roma, judeus convertidos à palavra da graça de Deus. Depois ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por quê? Porque através da lei não havia justificação. Não havia como cumprir a lei, 613 mandamentos e outros dogmas da lei judaica que existia naquela época. Então não havia nenhum justo, porque todos erravam, todos falhavam, tentando cumprir a lei mosaica. Aí depois ele diz no versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, Paulo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esses que não buscam a Deus, que não sabem quem era Deus, são o joio, não é o trigo, não é o eleito, não é predestinado. Então, aqueles que não buscavam a Deus, que não conheciam a Deus, são aqueles que não são eleitos, que não foram chamados, escolhidos antes da fundação do mundo. Então Paulo dá continuidade. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quem são esses? Os ímpios, que não faz o bem, que não busca a Deus, que não se arrepende. Versículo 13, sua garganta, vê se isso é característica de um eleito e do predestinado. Não é. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Persona de áspides,
está debaixo dos seus lábios. Paulo está falando dos ímpios, não do predestinado, do eleito. Ele pode errar aqui, errar ali, falhar aqui, falhar acolá, mas ele é um eleito. Deus vai corrigir, Deus vai ensinar, Deus vai mostrar o caminho que ele deve fazer de certo, de correto, que é justo. Depois ele diz, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então toda aquela pessoa que não é eleita, que não é abençoada, que não é amada, ele está debaixo de amargura e de maldição. Aí ele continua, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Vê? Se isso aqui é a característica de uma ovelha de Jesus, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Paulo está falando aqui dos homens que sempre foram destinados à morte eterna, ao juízo eterno, ao inferno, ao Sheol. Amém, amado? Então ele diz, em seus caminhos a destruição e miséria. Esses homens não são eleitos de Deus. Esses homens não são chamados, não são predestinados, não são escolhidos, não foram purificados, transformados e nunca serão. Por quê? Porque eles sempre amam a iniquidade, sempre amam o erro, sempre amam a maldade, a vingança, a inveja, ao ódio. Aí Paulo vai lá no versículo 17 de Romanos capítulo 3 e diz assim, e não conheceram o caminho da paz. Não conheceram. Por quê? Porque não tem paz. Eles não querem paz. É sempre pessoas que estão em guerra, em amargura, em maldição, com a língua peçonhenta como de víboras, sempre destilando maldade, fel. O eleito de Deus é diferente. O eleito de Deus, ele ama, ele perdoa. Sabe, amado? Ele reconhece as suas falhas. Ele crê em Deus, ele professa a palavra, ele reconhece que é um predestinado, ele reconhece que é um eleito, que é um amado, que é um justificado, que é um transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz, não há temor de Deus diante de seus olhos, não temem a Deus. Isso aqui é a característica dos ímpios, do joio, dos filhos das trevas. É aqui. É a característica desses homens. Paulo não está falando para a igreja de Jesus. Paulo está descrevendo as atitudes, a característica dos filhos das trevas. Só coisa ruim, só coisa má. Depois ele diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, aí Paulo vai falando, para agora é nós. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Veja, então a lei ela condenou e condena essas atitudes que esses homens tiveram. E se nós praticarmos algumas coisas dessas, nós somos condenados nessas práticas. Não condenados para a morte eterna, para o fogo eterno. Condenados às atitudes que nós tivemos quando nós não tínhamos conhecimento da graça revelada de Deus sobre o nosso espírito. Então, quando nós cometimos algum erro dessa maneira aqui, ou maldição, ou falando mal, ou qualquer coisa que fazíamos sem o conhecimento da graça, não quer dizer que nós éramos condenados à morte eterna, perderíamos a salvação. Nós vimos a condenação no nosso juízo, porque nós ainda não havíamos conhecido a palavra, a graça de Deus, o amor de Deus. A partir do momento que nós conhecemos a graça de Deus, o amor de Deus, nós nos arrependemos das coisas erradas. Deus nos corrige, o Espírito Santo fala no nosso espírito que estamos errados. Aí Paulo diz no versículo 20, por isso nenhuma carne, veja bem, aqui está o X da questão, aqui está a revelação da palavra. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Que lei? A lei de Moisés. A lei dos 613 mandamentos, a lei que os judeus até hoje praticam. Ninguém será justificado. E muitas das leis judaicas estão dentro de denominações pelo mundo todo. O jejum é uma lei, irmão. Uma lei judaica. O jejum sempre era feito quando o povo de Israel era humilhado, massacrado, perseguido, destruído. Eles iam jejuar porque era uma lei, uma prática, um costume judaico. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. A igreja está fora disso. Então essa é uma prática da lei.
os dízimos, as festas, oblações, todos os dias, meses e anos, lavar as mãos antes de comer. Sabe, tudo isso era um costume judaico que era praticado em muitas outras leis. A carne do prepúcio tinha que ser, o homem tinha que ser circuncidado. Se não me fala a memória, o 12º dia de vida de cada homem que nascesse, cada primogênito, tinha a circuncisão no seu pênis, era uma lei, tinha que cumprir. Hoje ninguém quer cumprir isso. Então ninguém será justificado diante de Deus pelas práticas da lei, por subir monte, descer de monte, batizar nas águas. A água não purifica ninguém, era um outro costume judaico. Jesus não precisava se batizar, mas ele veio cumprir a lei, ele teve que se batizar. Tanto que o João falou assim, eu careço de ser batizado por ti, tu vem a mim? Aí Jesus falou, deixa, porque por um momento é para se cumprir a escritura. Jesus não havia pecado em Jesus, mas ele se batizou porque ele cumpriu toda a lei, 613 mandamentos, a qual nenhum homem conseguiu, nem consegue, nem conseguirá. Mas Jesus veio, o Cordeiro de Deus, veio cumprir toda a lei mosaica. Para quê? Para depois revelar a graça ao povo de Deus através do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. Então todo cristão, toda pessoa, em qualquer dominação no mundo, praticar um só ato de lei de Moisés, ele está debaixo de pecado e condenação. Por que pecado? Porque está errando o alvo. Está afrontando o Espírito da graça do Senhor. Não está discernindo o corpo de Jesus que foi sacrificado para nos dar a vida eterna, a graça eterna que Deus nos deu. Então, todas as vezes que qualquer denominação, qualquer pessoa de qualquer denominação praticar qualquer tipo disso, uma campanha, unções, ungir isso, ungir aquilo, meu amado, está fora da graça de Deus, descaiu da graça de Deus. Paulo falou aos Gálatas, vós descaíste da graça do Senhor, voltando aos velhos rudimentos do mundo, os princípios da lei judaica. Então, amados irmãos aí em Moçambique, de Chimoio, Davi Perequera, nós não seremos justificados pelas obras da lei. Nós fomos justificados pela graça, santificados, transformados, glorificados, chamados, escolhidos, predestinados por Deus para viver por fé. Fé é aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas ter a convicção e a certeza que foi feito por mim, que Jesus me chamou para herdar aqui na terra. Então, todas as vezes que eu faço algum ato judaico na minha vida, tanto dentro de uma congregação, de uma denominação ou não, eu estou indo contra a palavra da graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em João que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. O apóstolo diz assim, João 1, capítulo 1, versículo 16, todos recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Nós não recebemos da lei. A igreja de Jesus não vive de lei, vive de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, versículo 17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, amados, se alguém pratica algum ato da lei judaica, saiba que não será justificado e está embaixo de maldição. Amado irmão Reginaldo, que maldição é essa? A maldição é não conhecer os privilégios, as bênçãos, a herança de Deus através da graça. Porque a graça é um pacote completo. A graça não é só uma palavra. A graça é o amor, a justiça, a vida eterna, a predestinação, a glorificação, a transformação, a dívida paga, amor eterno de Deus para conosco, filiação. Esse é o pacote da graça de Deus. Então, nós, a igreja gentílica, vive graça sobre graça. Cada dia, graça sobre graça. Porque a lei veio por Moisés. A lei veio para condenar. A lei veio para apontar erros. A lei veio para dizer, tá vendo? Você errou. Tá vendo? Você
está em condenação. Está vendo? Você falhou. Então a lei veio para jogar na nossa cara, para nos condenar as falhas que nós cometemos como seres humanos que somos, e não há perfeição na carne, porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Ela não pode agradar a Deus. Então a lei veio para isso. Jesus veio para falar o quê? Você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmão João, se eu continuar falhando, Deus vai corrigir você, porque você é um amado filho de Deus. Deus vai corrigir, e a sua consciência vai ficar pesada, porque todas as vezes que o verdadeiro eleito de Deus, o predestinado, quando faz algo de errado, o Espírito Santo fala no coração dele: olha, você errou, aquela voz amorosa, suave, serena, e nos faz pensar, e nos faz ter uma vida diferente. Então, amado, a palavra de Deus diz que nós fomos justificados pela fé, pela graça, pelo amor de Deus incomparável que foi derramado em nossos corações. Então, no livro de Romanos, capítulo 3, Paulo está mostrando as atitudes dos ímpios e mostrando que a lei, nós não temos condições de cumprir lei nenhuma. E não devemos cumprir lei nem praticar atos nenhum debaixo da lei. Porque a lei colocou todos os homens, tanto os justos como os injustos, debaixo da maldição de condenação. Mas Jesus veio e morreu, tirou a condenação da igreja, e os ímpios continuam debaixo de condenação, porque nunca serão justificados e transformados, porque eles vieram para esse mundo destinados à perdição eterna. Porque assim Deus quis. A Bíblia diz: terei misericórdia de quem tiver. Então é Deus que escolhe, Deus que escolheu. Aliás, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para vivermos por graça, por fé, por amor, por justiça, por verdade na sua palavra. Amados, grande abraço a todos aí, meu irmão Edilson, que está assistindo aí. Um abraço, um beijo no seu coração, meu irmão. Meu irmão Edilson, lá no Rio de Janeiro, em Austin, ou em Queimados, ele mora em Queimados. Um abraço aí para você, meu sobrinho, minha cunhada, para todos os irmãos aí do Rio de Janeiro. E o nosso irmão lá em Chimoio, na África, nosso amado e abençoado David Perequera, que está sempre pedindo uma mensagem, falando sobre lei, sobre graça. Então, nessa noite, David Perequera, o tema desse estudo dessa noite está escrito aqui no versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Amém? Graça, paz, amor, justiça de Deus sobre a sua vida e toda a sua família. Estamos no canal no YouTube, @YouTube Igreja Graça Eterna 3100. Dê um joinha, se inscreva no canal e espalhe a palavra de vida. Graça, paz, amor, justiça de Deus a todos os eleitos e abençoados do Senhor. Amém, amém e amém.